Você incorpora todas as linhas de trabalho? Até mesmo baiano, boiadeiro, cigano e marinheiro? Ah, você não tem guia dessas linhas. Será mesmo? Um salve com muita alegria, família, um bando de boa. Olha a minha alegria chegando até você. Olha como é o meu entusiasmo de estar aqui, de mais um sábado poder interagir com você, levando o conteúdo verdadeiro de Umbanda. E para isso eu peço que nesse momento, que todo e qualquer mal que esteja com você, seja quebrado e caia por terra, que durante todo o tempo da nossa reunião, que todas as energias necessárias para o seu equilíbrio e felicidade sejam derramadas sobre você. E família, para deixar o coração do Pai Márcio ainda mais feliz, deixa esse like, deixa o like agora, depois você esquece. Acontece alguma coisa, você tem que parar o vídeo, deixa o like agora, fortalece demais o nosso trabalho. Você sabe que o vídeo vai ser bom. E rapaz, esse vídeo dá tanta discussão, tanto debate, tanta polêmica, que se eu não tomar cuidado vai virar um podcast de 2h30. Até porque, hoje vamos falar sobre linhas de trabalho, sempre existiu uma discussão e ainda existe a discussão sobre quais são as linhas de trabalho que devem ser cultuadas dentro de um terreiro de Umbanda. E como a gente vai falar sobre baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, malandro, coloca aqui nos comentários qual linha você gosta mais. Quais entidades dessa linha é o seu queridinho, é a sua queridinha, é malandro, é cigano, é baiano, é boiadeiro? Coloca aqui nos comentários, tenha certeza que eu vou ler tudo, tenha certeza disso. Mas vamos lá do início, vamos começar a trazer informação para a gente poder debater esse tema com mais certeza, com mais convicção, com mais propriedade. Quando falamos sobre linhas de trabalho, nós estamos falando sobre os tipos de entidades que se manifestam em um terreiro, como caboclo, como pretos velhos. São tipos de entidades que se manifestam nos médiuns, nos trabalhos de Umbanda. E pessoal, favor não confundir linhas de trabalho com linhas de Umbanda ou 7 linhas de Umbanda, que são coisas totalmente diferentes. E o que são as linhas de trabalho? As linhas de trabalho são arquétipos de manifestação, são modelos pelos quais os nossos ancestrais se manifestam nos nossos terreiros. E atualmente, de forma mais comum, nós encontramos nos terreiros as linhas de caboclo, preto velho, criança, baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, malandro, exu, e alguns terreiros ainda cultuam a linha do Oriente nos trabalhos de cura. E presta atenção, pode até existir, e existe, terreiros que trabalhem com outras linhas, mas as linhas mais comuns, mais naturais de serem encontradas são essas que eu acabei de citar. E só as que eu citei com a linha do Oriente dão um total de 10 linhas de trabalho. E pessoal, é exatamente aí que mora o problema, é aí que começa o problema e é por aí que começa a discussão. São pouquíssimos os terreiros que trabalham com todas essas linhas. O Tufra é um desses terreiros. E eu sei, como eu sei, como dá trabalho para você formar um calendário para dar espaço para todas essas linhas trabalharem. Então já é difícil ter tantas linhas para cultuar, sem desprezar, né, caboclo, preto velho e exu, que são bases. Então tem muita linha para trabalhar. Isso já é reclamação de muito dirigente, de muito pai e mãe de santo. Na contrapartida, tem muita gente que fala o seguinte: na própria tenda da piedade, que é a primeira tenda de Umbanda da nossa história, né, da história da nossa religião, né, a casa original, trabalhava-se apenas com caboclo, preto velho e exu. Lembrando que lá no início Exu nem linha de trabalho era, tornou-se linha de trabalho depois. E a colocação que esses dirigentes fazem é: se a própria tenda da piedade só trabalha com essas linhas, por que nós temos que trabalhar com outras linhas, com tantas outras linhas? E a pergunta é muito boa, porque em via de regra, se uma casa trabalhar apenas com caboclo, preto velho e Exu, já estaria correto.
já estaria fazendo umbanda. Lembrando ainda que existem casas mais antigas da nossa religião que trabalham apenas com caboclo e preto velho, não trabalha com mais nenhuma outra linha, nem Exu sequer trabalham. E vamos lembrar a regra de ouro que o caboclo das 7 encruzilhadas deixou para nós, que eu acho que é a única coisa que regula a nossa religião de umbanda. O caboclo disse: a umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Ele não disse manifestação do caboclo para a caridade, ele não disse manifestação do preto velho para a caridade, ele só disse manifestação do espírito. Em tese, se você trabalhar apenas com caboclo, por exemplo, para prestar a caridade, já está fazendo umbanda. Mas a regra que o caboclo deixou também não limita nada, não diz nada de trabalhar com mais linhas, também não impede que outras linhas possam ser cultuadas dentro da religião de umbanda. E fora tudo isso, na minha modesta opinião, existe uma coisa muito importante a se destacar: a tradição. Vamos começar a falar um pouco dessa tradição. Cada linha de trabalho que nós temos na nossa umbanda hoje conquistou o seu direito a se tornar linha de trabalho, e na maioria das linhas isso aconteceu antes do nascimento da nossa umbanda. Então, se a gente pega, por exemplo, a história dos boiadeiros, no candomblé de caboclos lá do século XVIII, quando cantava para caboclo, vinham os caboclos diferentes e falava: quem é voz? Ele falava: eu sou boiadeiro, eu sou caboclo boiadeiro, eu sou um caboclo de couro, não sou caboclo de pena. Bom, então o boiadeiro já vem muito tempo antes. Se você pegar o caso dos marinheiros, também foi no candomblé de caboclos, na Bahia, em sessões de cura, que os marinheiros começaram a se manifestar. Até por isso os marinheiros são muito fortes nessa coisa da cura. Os baianos já vem uma coisa mais da macumba carioca, século XIX, mas mesmo assim, antes da umbanda, começam essas primeiras entidades dessa linha nordestina muito forte começar a se manifestar. Creio eu que somente a linha de ciganos apareceu depois do nascimento da umbanda. Deve ter acontecido alguma coisa nas décadas de 30 e 40 do século XX. E a linha de cigano foi assim, chamava caboclo. Isso, se não me engano, não tenho lembrança perfeita, mas acho que aconteceu na Tenda Mirim. Chamava caboclo, a pessoa, uma mulher, recebia uma entidade de forma diferente. Aí o dirigente ia até lá e falava: quem sou eu? Ela se identificava: eu sou cigana. Ela falou: mas então você não é dessa linha, eu vou pedir a voz que vai embora. E essa mulher depois, no futuro, acaba abrindo um terreiro de umbanda e fundamentando a linha de ciganos. Não preciso falar que dos malandros, né? Eu acho que Zé Pelintra veio com a bandeira dos malandros e dos mestres jeremeiros para fundamentar melhor essa linha de malandros na nossa umbanda. Então todas as linhas conquistaram, trabalharam, mostraram ao que vieram. Lembrando que cada linha também tem uma especialidade, né? Se você pega o boiadeiro, que representa o povo mateiro, o povo do mato, o povo que vivia sem energia elétrica, que trabalhava todo dia de sol a sol, que não tinha às vezes médico, que não tinha um monte de coisa e sabia se virar com aquilo que a natureza dava, com as rezas fortes, com as ervas, que sabiam dominar a natureza, domar a natureza e sempre chegavam a seus objetivos, mesmo diante dessa escassez, dessa dureza. Se você pegar o povo baiano, que representa os primeiros grandes pais de santo, tudo começa na Bahia, na realidade, né? Não somente representam esses grandes pais de santo, mas mostra a força do povo baiano, do povo nordestino como um todo, esse aguerrimento que eles têm. São um povo muito aguerrido, que realmente passaram por, principalmente aqueles que migraram para o Sudeste, passaram por todo tipo de humilhação e mesmo assim conseguiram vencer. Pega a linha de marinheiro. Poxa, o que essas entidades viveram em vida, né? Você trabalhar num navio séculos atrás, 2 séculos atrás, com doença, comida controlada, com água potável controlada, sem muitas vezes saber se estava ou não no destino certo, viagens que demoravam semanas para acontecer, e o marinheiro sabia se portar também, fazendo todo o controle de tudo isso, sabendo viver, sabendo dar valor quando chegava no seu destino, na terra firme, sabendo usar o que tinha dentro do barco para curar um companheiro, e também a capacidade de limpeza e descarrego dos marinheiros. Pega o povo cigano, essa capacidade do amor e da prosperidade, também da cura e da alegria de trazer alta vibração na nossa vida, e os malandros que existem apenas para ajudar aqueles que mais precisam, aqueles que passam por situações difíceis ou que estão sendo enganados, iludidos por outras pessoas. Então cada uma tem uma forma de trabalhar e por isso eles criam o quê? Uma sinergia, uma simpatia, uma empatia, tanto com médiums quanto com a própria assistência.
Vamos dar um exemplo da minha pessoa. Eu sou um médium que tem um preto velho como guia de frente. E eu adoro. Trabalho de baiano e trabalho de cura. E tem uma ligação com o preto velho, sim. Mas são as dias que eu mais gosto. Eu fico imaginando se eu um dia tivesse que ter um terreiro, ou trabalhar em um terreiro que não tivesse linha de baiano. Eu ia me sentir muito mal. Como eu tenho certeza que eu tenho médiuns lá no Tufra, que são mais ligados com boiadeiros, outros mais com ciganos. E assistência, né, pessoal? Assistência, ela vai, quando você fala assim, gira, hoje tem gira de cigano, por exemplo, tem aquele povo que vem babando. Tem gente que só vem nessas giras, ou vem preferencialmente nessas giras, para conversar com o povo cigano, ou para conversar com o boiadeiro, ou para conversar com o baiano. Então, eu acho muito triste você privar os médiuns e a assistência da presença desses amigos espirituais. E falamos tudo isso para chegar no ponto que queríamos. Para começar, enfim, o vídeo de hoje. Nós precisávamos dessas informações para poder desenrolar mais sobre essa história, se você tem ou não tem todas as linhas. E a pergunta de $1 milhão é: será que todas as pessoas carregam todas as linhas de trabalho como guias de incorporação? E vamos lá, essa pergunta é muito importante. Calma lá, já vou responder. E vou responder de uma forma que você nunca viu antes. Mas vamos pegar uns exemplos para vocês. Existem algumas casas que às vezes foram pegas por herança, o sacerdote desencarnou, um outro sacerdote assumiu, esse novo sacerdote quer introduzir novas linhas, né? Às vezes trabalhava só com caboclo, preto velho e Exu, e ele quer inserir aí um cigano, quer inserir um baiano, e tem resistência dos médiuns que falam assim: mas a gente nunca incorporou isso, a casa nunca fez isso, por que vai trabalhar com isso agora? E na contrapartida existe uma outra situação que também é comum. O médium deixa uma casa, ou por problemas, ou até porque o próprio dirigente faleceu e trabalhou anos, 10, 15, 20 anos nessa casa. O dirigente faleceu, ele vai buscar um outro terreiro de Umbanda. Na outra casa ele nunca trabalhou com essas linhas complementares, que tem gente que fala linhas auxiliares, baiano, boiadeiro, cigano, mas é linhas auxiliares, eu acho horrível isso. Vamos falar linhas complementares, que é muito mais bonito. Então, ele nunca trabalhou com boiadeiro, com baiano, chega no outro terreiro, essa casa trabalha com boiadeiro e com baiano. Chega no dia da gira, ele fala com o pai, com a mãe de santo: olha, eu não trabalho, que eu não tenho esse guia, eu não trabalho com essa linha. E se olharmos bem de pertinho, vamos perceber que nos dois casos nós temos semelhanças. Nos dois casos nós temos resistência por parte dos médiuns. Então você pode falar assim para mim: Márcio, você está enrolando e ainda você não explicou, você não deu a resposta de se todas essas pessoas têm todas as linhas de trabalho como guias de incorporação. E vamos lá, galera, que essa resposta pode mexer com muita gente. A resposta é não. Nem sempre nós temos todas essas linhas de trabalho como guias, como protetores. Isso depende muito da sua ancestralidade. Você pode não ter uma ancestralidade com cigano, por exemplo, ou pode ter uma ligação muito forte, como de repente você pode não ter nenhuma ancestralidade com baiano, nem com boiadeiro, e não tem nada de errado nisso. Mas mesmo não tendo ancestralidade com essas linhas, mesmo não tendo esse tipo de entidade como seu guia e seu protetor, eu estou aqui para afirmar que todo médium pode incorporar todas as linhas. E é agora que você bugou geral, né? Deu tela azul aí, meu filho? Calma que eu explico para você. Vamos imaginar que você trabalhou muitos anos, é médium há muito tempo na Umbanda, trocou de terreiro e nunca trabalhou com cigano. E na nova casa tem gira de cigano. Como é que você vai fazer para incorporar uma entidade de cigano? E aí, meu querido, presta muita atenção, porque existem 3 alternativas que vão explicar isso para você. A primeira, e quem sabe a mais óbvia, é que você sempre teve um cigano como guia, como protetor, mas essa entidade nunca teve oportunidade de manifestação, nunca teve oportunidade para incorporar, uma vez que no terreiro onde você estava não se trabalhava com essa linha. 2. Sabendo que todo trabalho de Umbanda é uma oportunidade de se prestar à caridade, e você não tem efetivamente, no caso estamos falando de cigano, você não tem cigano, pode ser que uma entidade sua que já te acompanhe,
que inclusive você já incorpora como um caboclo ou como um Exu. Assuma essa roupagem de cigano, assuma esse arquétipo de cigano para poder se manifestar e ajudar quem precisa e prestar a caridade. Isso pode acontecer. E 3, uma vez que você está num terreiro que trabalha com a linha de cigano, quando chega o trabalho, o momento da incorporação do trabalho de ciganos, existem muitos ciganos que obviamente vão incorporar, mas a maior parte dessas entidades não está incorporada. Ela está ali criando uma energia, um corpo, né, espiritual para dar apoio para aqueles que vão trabalhar. Então, tem alguns ciganos incorporados e outros tantos mais, até muito mais do que os incorporados, que não estão ali, estão dando suporte. E eles podem olhar em você e verificar que você é uma pessoa que tem merecimento, porque você é uma pessoa que tem um bom coração e que você, né, você médium e essa entidade, estamos dando exemplo de cigano aqui, tem uma sinergia mínima. Então, se você der cabeça, se permitir a incorporação, ele vai se manifestar através de você. E tem mais, não significa que ele passa a ser seu guia e protetor a partir disso, tem nada a ver. Mas sempre que tiver da magia de cigano, é ele que passa a se manifestar através de você. Tá de cabelo arrepiado, tá horrorizado, pai Márcio ficou louco, delirou total. Não, meu filho, não, eu não delirei não. Eu estou afirmando com todas as palavras que se você é médium, mesmo que nunca tenha recebido uma determinada linha de trabalho, se você permitir, se você der cabeça, se você tiver com a vibração lá em cima, se você estiver aberto, você poderá sim incorporar ou manifestar qualquer linha de trabalho, mesmo que você nunca tenha tido contato com ela. E digo mais, a entidade só não consegue incorporar se você não permitir ou se você tiver algum bloqueio. Por exemplo, eu vejo isso muito na linha de Exu, no pessoal em desenvolvimento. A pessoa ainda tem medo que Exu é o diabo, que pombagira prostituta, nossa, eu vou incorporar um demônio, meu Deus do céu. E a pessoa inconscientemente ela bloqueia, ela incorpora caboclo bem, preto velho bem, criança bem. Quando chega na hora de Exu, de pombagira, pum, trava, bloqueia. Esse bloqueio pode ser com boiadeiro, pode ser com baiano, pode ser com cigano, por outros motivos, cada um dentro da sua história. Mas só não vai incorporar se você não permitir ou se tiver bloqueio. Vamos lá, então deixa eu contar uma historinha para você, bem curtinha, tá? Eu, Márcio Caim, incorporo o Pai Jacó e incorporo o Zé Pilintra e nenhum dos dois são meus guias. Nem o Pai Jacó, nem seu Zé Pilintra. Acredito que hoje eles cuidem de mim, mas não têm a obrigação de cuidar de mim como um guia. Cada um tem a história, que nem o Pai Jacó. Quando eu fui me tornar coordenador de gira de desenvolvimento, o sacerdote que toca gira de desenvolvimento, o Pai Benedito ele só fica sentado o tempo inteiro porque ele tem um pé torto e ele não poderia se mexer, né, se movimentar até os médios em desenvolvimento. Então ele convida o Pai Jacó para ajudar ele nesse primeiro momento. Hoje, o Pai Jacó não só é realmente o coordenador espiritual de toda a gira de desenvolvimento, como também é a entidade responsável por todas as sessões de cura do Tufra. Seu Zé Pilintra eu considero até uma grande honra. Eu nem sei se eu sou merecedor, porque eu fui uma pessoa que falei muito mal de seu Zé Pilintra por muito tempo. E hoje eu sou um grande defensor tanto de Zé Pilintra como de todos os malandros, como de todos os mestres juremeiros. E quando a gente se viu na situação que ia ter que tornar a linha de malandros como uma linha tradicional de culto dentro do Tufra, eu que sou dirigente, eu precisava incorporar, né? E seu Zé Pilintra começa a se manifestar a partir disso, por causa disso. Mas também não é, como o Pai Jacó não é meu guia, seu Zé também não é. Daí você pode falar assim, mas também está medindo as pessoas com a sua régua. Essa história é sua, não se aplica a todo mundo. Verdade mesmo? Será que não? Então me conta uma coisa que eu quero entender. Como é que inúmeras, e esse inúmeras, acho que é muito mais que dezenas, são centenas de pessoas que chegaram ao Tufra e alegaram não trabalhar com aquela ou essa linha, por exemplo, eu nunca trabalhei com malandro, eu nunca trabalhei com cigano, eu nunca trabalhei com baiano. Chegou no Tufra, diante do congá sagrado do Tufra, aí incorporou. A linha que disse, que jurou que nunca tinha tido contato, que nunca tinha incorporado. Por que isso acontece? Será que o Tufra é mágico? E repito, isso não foi um caso isolado,
foram inúmeros e inúmeros casos, tanto entre médiuns e também com visitantes. E vamos lá, gente, só para o nosso conhecimento, para dar uma abrilhantada no tema desse vídeo, existem muitas religiões de matriz africana, se não me engano são quase 50 já catalogadas no Brasil, tem gente que fala que é mais de 100, eu estou falando das mais importantes, das mais relevantes. E se não me engano é o Xambá que diz que sim, toda pessoa tem seu corpo de guias e protetores, mas eles defendem também que a pessoa pode incorporar uma entidade daquele local. Por exemplo, se você está numa mata, você poderá incorporar um guia seu ou poderá incorporar um espírito daquela mata onde você está. E claro, se a sua vibração for alta, se estiver bom, você vai incorporar um bom espírito. Se estiver baixo, vai incorporar um espírito ruim, é óbvio. A mesma coisa se você está na beira de uma cachoeira, na beira de um rio, na beira do mar. Você poderá incorporar um espírito daquele local, daquele lugar, daquele domínio. Então eles defendem isso, e isso já corrobora muito do que nós estamos falando. Que você poderá incorporar espíritos que não necessariamente sejam seus guias e protetores. Até porque, quantos e quantos de nós médiuns já incorporamos quiumba? E quiumba não tem nada a ver com o nosso guia, nosso protetor. E fora isso, nós temos também relatos escritos de médiuns que trocaram de terreiro e no novo terreiro passou a sentir vibrações diferentes, como se uma nova entidade estivesse querendo se manifestar, até que, pum, uma nova entidade se manifesta, que na realidade é nova para aquele médium, mas na realidade é uma entidade que já trabalhava no corpo espiritual daquela casa, daquele terreiro, e viu naquele médium uma oportunidade de incorporação, uma oportunidade de manifestação. Esse tipo de relato é razoavelmente, não é assim comum, né, se encontra em todo lugar, mas ele não é incomum, não é raro de ser encontrado não, acontece muito. Agora, o que eu mais recebo de relato, seja pessoalmente, seja por aluno, seja por e-mail, seja às vezes nos comentários de vídeos aqui, é que a pessoa, ela vai começar num novo terreiro, ela já saiu de um terreiro, vai para outro terreiro, e daí depois de um tempo ela fala, terreiro X não deu certo, terreiro Y não deu certo. Eu falo, por que não deu certo? Pai, mas porque não trabalha com todas as linhas. Lá não trabalha com cigano, eu gosto tanto de cigano. Lá não trabalha com baiano, eu gosto tanto de trabalhar com baiano. Lá não trabalha com malandro, eu não consigo viver sem meu malandro. Por exemplo. E só para a gente exemplificar mais ainda, eu tenho relatos de pessoas que trabalharam na Tenda da Piedade, a primeira casa de Umbanda. Isso é coisa recente, que a pessoa trabalhava lá e pediu para sair da casa para procurar um outro terreiro. Eu falei, você está doido? Você estava na primeira casa de Umbanda e pediu para sair para procurar outra casa? Eu falei, então, né, pai Márcio? Lá é caboclo e preto velho o tempo todo, Exu uma vez a cada 3 meses e só. Não trabalho com criança, nem baiano, nem boiadeiro, nem cigano, nem marinheiro, nem malandro, nem linha do Oriente. E eu estou procurando uma coisa que me traga um pouco mais de diversidade de entidades, diversidade de linhas. E nós temos que entender, pessoal, estamos em um novo tempo. E um novo tempo traz novas necessidades. E todo dirigente, sacerdote, sacerdotisa, pai ou mãe de santo, tem que estar com a cabeça aberta para poder se sintonizar com essas mudanças, com essa evolução que acontece o tempo todo na nossa religião de Umbanda. E a verdade é simples, né, pessoal? A espiritualidade é muito maior do que aquilo que nós, réis mortais, conseguimos compreender. E é por isso que eu digo que se você é uma pessoa de bem, honesta e que deseja verdadeiramente ajudar as pessoas, sem loucura, sem delírio, poderá sim incorporar uma entidade que nunca se manifestou através de você. E o que você precisa? De amor, fé e respeito ao sagrado. Agora coloca aqui nos comentários se você concorda comigo. Não concorda? Coloca mesmo assim. Gente, um Mandibô é um espaço democrático. Fundamenta a sua resposta e coloca. Vai ser um prazer, uma alegria poder ler o seu comentário, mesmo que discorde de mim, não tem problema nenhum. Aqui é para todo mundo. Todo mundo tem direito de comentar, de colocar a sua opinião e a sua ideia. E é isso que nós gostamos de fazer, pessoal. Ensinar Umbanda com amor, com simplicidade, com verdade acima de tudo. Eu venho convidar você aqui para o nosso curso Umbanda e Boa de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Um curso que não é desenvolvimento online, mas que traz todas as informações mais importantes
para você destravar o seu desenvolvimento. Isso vindo de uma pessoa que trabalha com desenvolvimento mediúnico há mais de 12 anos. Acompanhei muita gente nessa caminhada e agora eu quero ajudar você. Se você quer saber mais, desce aqui no primeiro comentário fixo desse vídeo e vai estar um comentário do Umbanda de Boa. Tem um link, clica nesse link e você vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp do Newton Sombra, o nosso Newton, que vai ter uma alegria e prazer em te atender, em responder a sua pergunta e tirar todas as suas dúvidas. E galera, acho que um vídeo desse merece uma inscrição, né? Quer ajudar o nosso canal a continuar crescendo? Se inscreve no canal. Abaixo do vídeo tem um botão vermelho, inscrever-se. Clica nele. Quando ele mudar de cor, aí você clica no sininho que está do lado dele. Isso ajuda demais o nosso canal. E claro, não deu like antes? Deixa like agora. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. E peço ao Pai Oxalá, com todos os orixás e guias e protetores, que abençoem a sua vida com saúde e proteção, paz, luz e prosperidade, hoje, sempre e para sempre. E galera, desbloqueia essa coisa de que eu não incorporo isso e aquilo. Somos médiuns, podemos incorporar tudo desde que o nosso coração esteja conectado no lugar correto. Que Oxalá te abençoe hoje e sempre. Até a próxima.